tarde. Buenas tardes, good afternoon. É uma grande satisfação dar início ao evento paralelo do OPCC, o Observatório Parlamentar de Mudança Climática e Transição Justa, em parceria com o GLOBE. O evento se chama Promovendo o Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, Perspectivas da Transição Justa na América Latina e o Caribe. El evento se llama Fomentando el Desarrollo Sostenible e Inclusivo, Perspectivas de Transición Justa en América Latina e el Caribe. Estamos muito felizes de poder discutir esse tema na COP28, de poder proporcionar esse espaço para os parlamentares do OPCC, que é um conjunto de lideranças parlamentares da América Latina e do Caribe, que tem feito um grande trabalho em seus países em promover medidas e esforços para combater o aquecimento global e para contribuir para a transição justa. Como nós temos um tempo muito limitado, eu gostaria de verificar se me entendem, conversando em português. Não vamos ter tradução simultânea. Havíamos imaginado fazer uma tradução consecutiva. Se há necessidade de tradução, eu posso puedo apoiar-les com a tradução consecutiva. Se não, tentaremos nos entender como latino-americanos no nosso famoso portunhol, que talvez seja o nosso grande mecanismo de integração. Então, no painel de hoje, nós vamos discutir transição justa, que é uma discussão fundamental, principalmente na perspectiva de empregos, né? Nós sabemos que a descarbonização ela gerará ganhadores, né? Os novos setores verdes, as novas atividades de recuperação da natureza, reflorestamento, entre outros. Mas nós sabemos que também haverá setores perdedores, né? Principalmente no setor de combustíveis fósseis, que é um setor que precisa reduzir a sua escala. Então, uma das dimensões da transição justa é entender a discussão dos empregos. Como fazer com esses postos de trabalho que serão perdidos, que medidas de compensação podemos imaginar, como preparar trabalhadores que podem migrar de um setor contaminante para um setor limpo, sustentável. Então, entender quais são essas medidas para que ninguém fique para trás. Eu tenho a satisfação de apresentar os parlamentares e líderes latino-americanos participantes desse evento. Estamos aqui com o representante Juan Carlos Lozada, membro do Comitê Ad Hoc sobre Água e Biodiversidade, da Câmara do Congresso da República da Colômbia. Tenho o prazer também de apresentar a deputada Marina Casas, que é membro da Comissão Especial da Câmara de Deputados para o Meio Ambiente do Uruguai. Senadora Cecília Requena, presidenta da Comissão de Terra e Território, Recursos Naturais e Meio Ambiente do Senado da Bolívia. O deputado Nilton Tato, Câmara de Deputados do Brasil, membro da Comissão de Meio Ambiente. E também tenho a satisfação de apresentar a deputada Duda Salaber, vice-presidente da Comissão de Trabalho na Câmara de Deputados do Brasil. Bom, para iniciar a nossa discussão, nós teremos logo mais também, juntando-se a nós, já está na COP a senadora Leila Barros e a deputada Célia Chacriabá, que vão se juntar em breve a nós. Mas para iniciar essa discussão, eu vou seguir a ordem aqui prevista no programa. O primeiro painel, que é sobre o OPCC e a COP28, compromissos relacionados com a transição justa na declaração conjunta do OPCC e evidências do monitor de dados legislativos do OPCC. Perdão, gente, eu me equivoquei. Aqui a gente vai ter uma apresentação primeiro da Gabriela Oliveira, que vai nos apresentar o que é o OPCC, o que é esse observatório e as medidas que a gente tem, as atividades que a gente tem desenvolvido no âmbito do observatório. A Gabriela vai ter em torno de uns 10 minutos para apresentar o observatório e especialmente essa declaração conjunta que vai ser debatida aqui no primeiro painel.
Boa tarde, todos, todas. Buenas tardes, good afternoon, good evening. Thank you so much for your presence. Eu vou falar em um espanhol. A apresentação está em português, tentando incluir o máximo. Quem fala inglês e não compreende? Who speaks English and cannot understand any word in... You speak English only, Mr. Congressman Newton? Ok, então a gente vai seguir nessa mescla linda do portunhol América Latina, não é mesmo? Bom, apresentando rapidamente o que é o Observatório Parlamentar de Mudança Climática e Transição Justa. É uma rede de colaboração e cooperação interparlamentaria que é formada, tem legisladores de vários países, de variados países da América Latina e do Caribe, y el objetivo es ofrecer una plataforma de informaciones compartidas sobre el estado de legislaciones ambiental y de propuestas legislativas en la región, y así como promover el intercambio de buenas prácticas entre parlamentarias que están comprometidos con los temas ambientales. El OPCC cuenta con el apoyo de Open Society Foundations en la cooperación CEPAL-OSF. Tenemos en este momento 26 parlamentarios que forman parte del OPCC y representan a 15 países. Aquí es una foto de nuestro primer encuentro presencial que se pasó en Chile en abril de este año. No había plumas en su... Bueno, a decir que aquí tenemos el listado de los nombres de los parlamentarios. El OPCC funciona de la manera con los titulares y los cotitulares, chairs and co-chairs. Tenemos un chair de cada país y cuando hay más representantes, más parlamentarios que son del mismo país, hacemos la rotación de sillas. No, come back. I did the wrong sign to him. Solamente para que vean los países que están aquí y en este momento también agradecer y hacer aquí un saludo a nuestros fundadores, al senador Jacques Wagner de Brasil y la senadora Gladys González, que por supuesto nos están acompañando en línea de Argentina. Por favor. Los marcos del OPCC, empezamos la inauguración en la COP26 con la primera declaración conjunta en 2021. Después, en la COP27, tuvimos otra presencia con otro evento paralelo aquí y otra declaración. La foto que les enseñé antes, teníamos ahí, tuvimos en abril la primera cumbre del OPCC y una vez más otra declaración. En septiembre tuvimos el lanzamiento de la plataforma virtual de datos y el monitor legislativo, que fue un grande logro para el OPCC, que luego les presento más. Ahora, diciembre, estamos en COP28 con más una declaración conjunta, que son instrumentos muy, muy fuertes, muy importantes de nuestra iniciativa. Y luego tenemos previsto para abril del próximo año la segunda cumbre del OPCC, que puede ser, está por confirmar, pero la intención es que se pase en el Caribe. Ok, esto solamente para enseñarles, esta es nuestra plataforma, de la cual tenemos mucho orgullo. Aquí tenemos presentado los datos que fueron recopilados. Tenemos también portales de noticias, ahí compartimos documentos importantes. Por favor, siéntanse todos invitados a conocer al opcc.cepal.org. En esta plataforma tenemos 1.243 leyes ambientales de 18 países representados. También 6 legislaciones marco de cambio climático y 386 proyectos de ley. La importancia también de nuestra plataforma es que no solamente las leyes que fueron ya, buenas, que están vigentes, pero también, sino también los proyectos de leyes para que se pueda conocer toda la trayectoria, todo lo que está en tratamiento en la región. Nuestro sitio web.
Muy rápido decirles que el OPCC, además de presentar datos, tenemos previsto el lanzamiento de boletines donde se pueden hacer estudios de cómo los datos dan informaciones del estado del progreso de la región en el tema climático. Y vamos a hacer esta publicación muy breve. Muy importante, quiero aquí reforzar, invitar a todos que puedan poner ahí en la palabra, spread the word, para todos, sobre la declaración conjunta que se fue lanzada en el viernes último en nuestro primer evento. Está abierta, sigue abierta para firmas de apoyadores. La declaración, sí, este es el viernes donde tuvimos, mira, estás ahí. Qué bueno, sale representante Juan Carlos, por favor. Solamente para decirles que a cada declaración tenemos un tema. Como digo, este es el cuarto, pero esta es la declaración de la COP28 y el enfoque en esta declaración es que se pueda hablar sobre un modelo de desarrollo sostenible, de un desarrollo inclusivo, de un modelo de desarrollo verde, en donde los parlamentarios están comprometidos en una sola voz en este documento, se ponen comprometidos para desarrollar estos tipos de planos de una manera abrangente, ambiciosa, siguiendo los principios de no regresión ambiental, principio de práctica basada en evidencias y diálogos sociales, principio de transición justa, participación social, inclusión productiva. Y la declaración, este documento, también van a hablar sobre 3 áreas estratégicas, que es movilidad justa y sostenible, transición energética justa y sostenible, protección, restauración, recuperación de ecosistemas y biomas naturales. Entonces, invitar a todos aquí que puedan ver en este QR code, tenemos aquí la declaración en inglés, español, portugués, por favor, que puedan acceder después. Estos están aquí nuestros contactos: Gabriela Olivera, que soy yo, Juliana de Moraes, que es nuestra consultora de Liaison in Outreach, y Camila Grankov, que está moderando este panel. Muchas gracias. Muitas graças, muito obrigada, Gabriela. Nós vamos disponibilizar essa apresentação e dizer da nossa satisfação na CEPAL de poder apoiar o desenvolvimento do PCC e ver que em tão pouco tempo... boa tarde, chegou a deputada Célia Chacriabá, por favor, deputada, seja muito bem-vinda ao nosso painel. Nós vamos, então, dar início ao primeiro painel. E, para isso, eu gostaria de convidar os nossos painelistas para fazerem suas intervenções ao redor de 10 minutos, por favor. E vamos, então, iniciar com a senadora Cecília Requena, que, como eu mencionei anteriormente, é presidenta da Comissão de Terra, Território, Recursos Naturais e Meio Ambiente do Senado da Bolívia. Senadora, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, buenas tardes, boa tarde. Un gusto estar aquí, es un honor estar aquí en uno de los eventos finalmente de OPCC. Un saludo cordial a todos mis colegas y a todas las personas que tienen la gentileza de interesarse en lo que tengamos que decir. Voy a tratar de ser breve porque realmente, bueno, se nos puede ir el tiempo muy fácilmente. Comienzo por decir que está claro, más claro que nunca ahora, que si América Latina no encuentra, así como el resto del mundo, pero hablemos de nuestra región, no encuentra una forma de hacer otro desarrollo, no encontramos el coraje de hacer las cosas de manera fundamentalmente distintas, entonces los problemas tradicionales de pobreza, de inequidad, etcétera, se van a agrandar y vamos a añadirle problemas adicionales que no existían, como por ejemplo la falta de agua en regiones que no eran áridas, que es lo que ya ocurre en mi país por problemas en la Amazonía.
Y obviamente esos problemas a su vez, como ocurre en la naturaleza, retroalimentan la pobreza, la inequidad. Eso está muy bien desarrollado por la ciencia, sabemos que eso es lo que va a ocurrir. Esto es muy importante dejarlo bien claro porque se dice fácil, pero es otra cosa que realmente las políticas públicas cambien realmente. Ya en mi país, y es el caso en otros países también, ya tenemos muertos por olas de calor. Hay una decena de muertos ya en Bolivia en esta etapa que es todavía primavera, creo. Y es el caso de Brasil, es el caso de, ¿no?, ni hablar del Cono Sur, etcétera. Es previsiblemente los cultivos no van a tener agua suficiente y no van a prosperar por excesivo calor, lo que genera, ¿no?, inflación por los precios de alimentos, falta de alimentos. Todo esto tiene estas consecuencias de las que podríamos hablar en muchos casos y me voy a ir quedando ahí para, solo trato de ilustrar por el poco tiempo que tenemos estos ciclos que se retroalimentan de manera negativa hacia abajo si es que no rompemos ese ciclo claramente. Quisiera decir un par de cosas más sobre esto, y es que el desarrollo del que estamos hablando es, por un lado, un desarrollo que respete los límites biofísicos de la naturaleza, pero también que aproveche sus oportunidades, porque normalmente se ha hablado de conservación como un problema, como una restricción, como una renuncia al desarrollo y a la calidad de vida, como una renuncia a los ingresos. Yo creo que ese es un error fundamental, aunque se da en la realidad, pero el punto es que tenemos que encontrar las formas en que respetar los límites biofísicos sea generar oportunidades de mejora de la calidad de vida. No necesariamente siempre esos son ingresos, ojalá, porque mucha gente necesita mejorar sus ingresos, pero otros necesitan calidad de vida también, mejorar, por ejemplo, la calidad del agua, la calidad del aire, la calidad de su entorno. Entonces hay que ser muy claros en eso. Y esto de las oportunidades, a eso me voy a referir un poquito más adelante con uno de los ejemplos. Pero en todo caso, lo que sí quisiera dejar bien claro como posición mía es que no podemos seguir insistiendo en el derecho al desarrollo, entendiendo el desarrollo como la destrucción de la naturaleza y entendiendo el desarrollo como una necesaria e indeseable pero inevitable destrucción de la naturaleza. Ese es el paradigma en que tenemos que cambiar. Tenemos que ser capaces de pensar otra forma de habitar nuestra región, y nuestra región que además tiene un bioma tan importante como la Amazonía, que está siendo brutalmente destruida en nuestros países. Con lo que estamos poniendo, en el caso de Bolivia, entiendo que es el caso de los otros países, estamos poniendo la fuente de nuestras aguas en cuestión. O sea, estamos destruyendo el lugar, ahora ya lo sabemos gracias a un gran divulgador científico brasileño, Nobre, Antonio Nobre, ha quedado claro que la Amazonía es la que hace entrar el agua hasta lugares como, digamos, el lago Titicaca no existiría si no hubiera la Amazonía. Nuestros nevados andinos, por eso somos andino-amazónicos, no existirían. Y la verdad es que la Amazonía, por todas las evidencias científicas que ya tenemos, estamos cerca del famoso punto de quiebre en que este bioma podría empezar a morir por sí solo. ¿Cómo entonces podemos seguir proponiendo políticas públicas que promueven la deforestación en nombre de la producción de alimentos? Ese es el caso de mi país, que promueven la deforestación en nombre del famoso biodiesel, que debería ser llamado agrodiesel, con palma africana, con jatropa. ¿Cómo es posible? O la caña de azúcar en la Amazonía. Esas son las políticas públicas que se están promoviendo en este momento, lamentablemente, en Bolivia. Yo sé que a ustedes tal vez les puede sorprender un poco porque es un país que tiene un prestigio de luchar por la madre tierra y de luchar por los derechos de la madre tierra, pero lamentablemente dentro de las políticas internas no son más que extractivismo tradicional y lo voy a decir con todos sus términos, ecocida, más allá de que uno pueda dialogar con el gobierno, pero hay que decir las cosas como son. Entonces tenemos que salir de esa lógica de que desarrollar el derecho al desarrollo es el derecho a seguir autodestruyéndonos. Tenemos que ser capaces de cambiar significativamente. Les voy a dar 3 datos más rapidito antes de entrar a las experiencias y voy cerrando con un par de aportes, ¿de acuerdo? En Bolivia en este momento la minería del oro se ha expandido hacia la Amazonía, igual que en otros países, pero en Bolivia mucho de lo que en otros países es ilegal es legal.
Tenemos un modelo de cooperativas, comillas, porque dentro de ese paraguas se ocultan casi la informalidad de la minería y entonces es un desastre. Lo que en otros países es ilegal, en Bolivia es ilegal y aún pese a esa legalidad muy favorable generada en 2014, el régimen, el gobierno de Evo Morales, porque son la base social del MAS y eso es algo que hay que entender de Bolivia. Esta devastación se está haciendo a partir de una base ancha y de una base social que está demandando tierras o derechos mineros y se está haciendo de manera tan desordenada que está terminando de ser devastador. Necesitamos cambiar eso. Es el caso de la minería que además, y voy a dar este dato más, está generando francamente un etnocidio porque ya hay estudios que el mismo relator de las Naciones Unidas ha denunciado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas diciendo que los pueblos, por ejemplo, como los esejas, amazónicos, seminómadas, están con 7 veces más de niveles de mercurio en el cuerpo promedio que lo permisible. Y estamos hablando de niños y de mujeres y hay casos mucho peores, es promedio. Ese es un etnocidio porque además el mercurio se aloja en los cerebros de los fetos, de los niños, lo que es destruir un pueblo, varios pueblos, no solo es el Eseja, es el más vulnerable desde su infancia. Eso no puede ser y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Bolivia y no hay un Estado que le ponga fin, más bien hay una permisividad. Lo mismo con las políticas hidrocarburíferas, la nueva frontera de expansión en Bolivia también es la Amazonía y probablemente también no se descarta el gobierno del fracking. Y finalmente el agropecuaria que ahora estamos soñando con, y le llamamos desarrollo otra vez, con exportar carne a China, con hacer biodiesel que ya les he hablado, con soya, con etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está destruyendo áreas protegidas que en gran medida en Bolivia son territorios indígenas también y eso implica un avasallamiento y una violación de derechos indígenas. Bueno, ¿qué se está haciendo? ¿No? Está difícil la cosa porque es una mentalidad, es una cierta idea de desarrollo contra la que es difícil luchar, pero hay alternativas y en el caso boliviano hay estudios muy interesantes de lo que fue y todavía puede ser un turismo de naturaleza sostenible basado, es comunitario, muy importante eso de comunitario y ha dado muy buenos resultados. Si uno hace un análisis de datos, por cada dólar que se ha invertido en Bolivia, muy poquitos, 8,7 millones de dólares del Estado invirtió en turismo, se ha recibido 100 dólares en beneficio, a diferencia de la agricultura que son 4 dólares. El turismo en Bolivia, así como se ha dado porque es de base fuertemente comunitaria, pueblos indígenas amazónicos con sus propias experiencias, ha generado una base de empleo ancha, que es uno de nuestros puntos y lo tú estabas mencionando, Camila. Es interesante, ha generado casi tantos empleos como la minería está generando ahora, que asusta, son casi 300,000 empleos, para Bolivia es significativo, somos un país de 11 millones de habitantes. Genera ingresos superiores a otros sectores y además, esto es muy interesante, muchas mujeres están en cargos directivos en todas las empresas ecoturísticas, además de mujeres en la base también, pero sí en los cargos directivos. Además, como ustedes saben, y con esto cierro el tema del turismo funciona como un aglomerado, es decir, activa el sector de gastronomía, el sector de alimentos, ¿no? Como típicos del bosque en pie, activa la artesanía, activa la cultura, etcétera, etcétera. Y una última evidencia que tenemos es que todos los municipios en Bolivia que son turísticos son los que mejores niveles de IDH tienen, entendiéndose como el índice de desarrollo humano. Esa es una de las respuestas. Podríamos hablar de más, la economía del bosque en pie, el café, que de Bolivia ya tiene muy buen precio, el azaí, las Brazilian nuts, que en realidad son bolivianas en su mayoría. Pero bueno, en fin, lo diría así de manera general, la economía del bosque en pie, el ecoturismo, todo eso para tierras bajas. Para tierras altas tendríamos otras soluciones como los maravillosos granos andinos, que son súper granos, alimentos, y que crecen en tierras pobres y salinizadas. Es increíble, pero de esa tierra sale la quinoa. Bueno, entonces, que no nos digan que no hay alternativas. No para un país como Bolivia, que tiene 11 millones de habitantes y que puede generar economías bioregionalmente adaptadas, ¿no? Y que realmente dan solución. No es soñar en otra vez exportar gas o tener ahora el litio, que es el nuevo sueño extractivista. No, probablemente el litio pueda servir controlándolo para ayudar,
pero no es el camino. Y voy cerrando, me dicen que me queda un minuto y creo que lo voy a lograr. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Porque no es solo no criticar, digamos, y denunciar. Bueno, voy a mencionar 4 cosas rápidamente. Acaba de terminar, podría reiniciar una etapa de incendios forestales, inclusive en lugares húmedos, donde nunca antes había habido incendios forestales en Bolivia, Amazonía otra vez, ustedes saben, en Brasil la peor sequía, etc. Entonces ahí hemos hecho una ley de emergencia para responder a eso, que está tratando de cambiar algunas de las claves estratégicas, porque hay normativa que está apoyando los incendios forestales, porque hay normativa que apoya el chaqueo. Entonces, esa es una experiencia que hay, y viene otra ley más estratégica al respecto para ir cambiando, por ejemplo, la función social económica, que en Bolivia es importante y que lamentablemente ahora ha implicado deforestación. Yo pruebo que mi tierra sirve para algo deforestándola. Esa es la contradicción que tenemos en las políticas públicas. 2 ejemplos más. Una ley de emergencia climática que estamos trabajando en conexión con el gobierno. Yo soy de la oposición. Pero ¿por qué podemos hacer eso? Primero, porque hay una legitimidad de ciertas personas que trabajamos el tema hace mucho tiempo. Hay una sensación de importancia en el gobierno de que tienen que hacer algo con esto. Hay unas cuantas personas interesadas en hacerlo bien y hay una propuesta de la sociedad civil al respecto con mucha legitimidad social. Entonces, estamos en ese trabajo de consolidación de esto. Y finalmente termino. Una ley de bioinsumos que es bien puntual, es como acupuntura, si quieren, es bien puntual, pero es una ley que está generando el marco jurídico en Bolivia para poder tener bioinsumos en vez de agroquímicos. Ahora en Bolivia, si tú importas un bioinsumo, que es lo contrario de un agroquímico, la etiqueta que te pueden dar es la del agroquímico. Es así de ridículo. No tenemos un etiquetado, por ejemplo, y unos procedimientos para bioinsumos que además son tecnología propia en muchos casos ancestral, pero también tecnología que se puede desarrollar. Entonces, esa ley de bioinsumos que la estamos compartiendo con parlamentarios de Brasil, el senador Jacques Wagner, por ejemplo, y otros de México, pues es otro ejemplo de lo que estamos tratando de hacer para, en este caso, abordar un tema, con esto cierro, que es fundamental, me parece, para el continente latinoamericano, y es el problema de la producción de alimentos en ecosistemas frágiles. Necesitamos poder producir alimentos, para no hablar también de ingresos para nuestros países, respetando nuestros ecosistemas. Y este es un ejemplo de lo que se puede hacer con muchas dificultades estando en la oposición, pero bueno, es mucho más fácil si lo podemos hacer en red de parlamentarios, que es la idea del OPCC. Eso nos da posibilidades que de otro modo no tendríamos, y creo que realmente es una batalla que hay que dar, porque como dije antes, es de vida o muerte. Gracias. Muchas gracias, senadora Requena. Vemos la densidad del trabajo y las diversas frentes en las cuales ha trabajado. Felicitaciones. Queria dar as boas-vindas à senadora Leila Barros, que conseguiu chegar. Muito obrigada, senadora. Que bom que deu certo. Senadora Leila Barros é presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal do Brasil. Nós tivemos um pedido de urgência aqui da deputada Célia Chacriabá, que terá que sair para um outro evento, uma outra atividade, então eu gostaria de propor uma troca de ordem. Eu passaria então a palavra para a deputada Célia e dizer também da nossa enorme satisfação em ter uma representante indígena e essa grande voz, essa grande líder, não só no Brasil, no OPCC, na América Latina e do Caribe, e também na COP, aqui, esse grande fórum internacional. Deputada. Obrigada mais uma vez. Acabamos de lançar aqui também a nossa campanha Bancada pelo Planeta, nesse mesmo pavilhão. A campanha Bancada pelo Planeta é uma iniciativa para não sentirmos sozinhas. Chegávamos no parlamento, sentíamos sozinha. Chegava para pensar a comissão de mulher, muitas vezes sentimos sozinha. Então, a campanha é exatamente para pensar ações convergentes, escutando a senadora. É muito bom e acho que isso extrapola essa presença na COP. Quero muito ir na Colômbia, já falei que quero ir na Colômbia, para a gente continuar com essas bilaterais, sobretudo iniciativa que estão tendo muito bem resultado. E outras iniciativas é um debate político, porque entendemos que solução é movimento, solução não é mágica.
ela faz parte de um movimento das nossas ações diárias, ela faz parte do movimento da ação diária da sociedade civil. No Brasil, eu falo, sempre participei de outras COP enquanto sociedade civil. E eu sempre digo que quando tinha esgotado todas as possibilidades do executivo, do legislativo e do judiciário, a luta é o quarto poder. Então é importante também ter esse importante instrumento. Escutando esses dias aqui, falávamos muito dos povos indígenas como guardiões da floresta. E nós também, para além de ser guardião da floresta, nós temos uma outra responsabilidade, que é ser guardião dos direitos. Então, no Congresso Nacional, temos esse grande desafio. Obrigada aqui por me ceder a palavra. Eu que cheguei atrasada, mas, na verdade, eu cheguei primeiro no Brasil. Mas eu vou fazer bem brevemente, na verdade, é porque a ministra está chefiando a delegação brasileira e agora vai ter a mesa de negociação. É pela primeira vez que a sociedade civil vai participar da mesa de negociação. É um momento oportuno, porque sempre participamos da COP e nós ficávamos frequentando um pavilhão paralelo. Embora, senadora Leila, em muitas das outras COP, quando tinha governo antiambientalista, ministro do Meio Ambiente antiambientalista, éramos nós que demarcávamos esse pavilhão também da sociedade civil. Mas estamos num outro momento onde o presidente Lula, ao ir também para outra agenda na Alemanha, disse: vou passar para a ministra Marina, que é a voz da floresta. E agora a ministra Marina passou para a ministra Sônia Guajajara, que fala: você é a floresta. Então nós somos muito mais do que o povo da floresta, nós somos o corpo da floresta. Já dialogamos também em agenda externa com o pessoal do Banco Mundial e dizendo: nós também somos representantes do banco maior do Brasil, que é o Banco de Oxigênio. Então isso para dizer que nós estamos aqui num momento onde não é possível pensar a solução se não assumirmos um compromisso mais fiel também, assim como o deputado também já falou da Colômbia, a deputada também do Uruguai já falou, e é importante essa convergência, porque nós não temos mais tempo. A gente vinha na COP falando, a mudança climática vai ser uma realidade daqui a 40 anos, e ela acelerou muito exatamente por conta dos nossos comportamentos. E, nesse recado final que eu vim dar aqui, a importância da lei de rastreabilidade, já era uma discussão que fizemos em Sharm el-Sheikh, a lei de rastreabilidade, sobretudo em parlamentares do mundo inteiro, porque se no parlamento brasileiro, por uma correlação de força, muitas das vezes não conseguimos votar alguns projetos, a lei de rastreabilidade para a questão econômica, ela é muito importante, porque cada vez mais os mercados também querem comprar produto que não venha de área de conflito indígena, que não viole direitos humanos, que não fomenta o trabalho escravo, violência contra as mulheres. Eu sou parlamentar do Estado de Minas Gerais, juntamente com a companheira Duda. Sou presidenta da Comissão da Amazônia e Povos Originários e Tradicional, mas eu já fui em 18 estados brasileiros, já fui em todos os biomas brasileiros. Isso para dizer a emergência que os territórios vêm vivenciando ao ir no Vale do Javari, a região com maior concentração de indígenas isolados no Brasil, onde morreu Dom e Bruno, e é exatamente o que está ameaçado no artigo 28 do veto, que está para ser apreciado no Congresso Nacional. O artigo 28 diz: esses territórios poderão ser abertos para exploração, sem sequer com acompanhamento da FUNAI, e muito menos do Ministério dos Povos Indígenas. O artigo 16 diz sobre a alteração de traços culturais. Matou o Rio Doce, o povo Krenak parou de comer peixe, sofreu alteração de traços culturais. É como se esse povo deixasse de ser indígena e esses territórios poderão ir para a terra da União Reforma Agrária. No Brasil, são mais de 517 mil nascentes que estão nos territórios indígenas. Estamos discutindo o impacto de toda desertificação com um projeto chamado Matopiba no Brasil, que reúne vários estados brasileiros. Estamos aqui para deixar um recado importante. A nossa luta não é só para reflorestar, é principalmente para não desmatar. Nós vivemos uma sociedade muito ansiosa, que nosso projeto de 4 anos a gente fica frustrado. Imagina reflorestar que demora 100 anos, uma árvore centenária. Então a nossa luta também não é só para curar, é principalmente para não adoecer. Se nós temos solução também para barrar a crise climática, nós queremos sentar na mesa de negociação. Se somos soluções para barrar a crise climática, nós precisamos colocar essa solução, mas que nesse momento não existe outra alternativa para barrar a crise climática sem a participação também de uma sociedade mais diversa. Porque sem demarcação não tem clima, com violência não tem clima, sem mulheres não tem clima, com racismo também não tem clima. Então é esse recado que nós viemos dar aqui na COP também. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Célia. Sim,
Sim, sim, sim. Antes que a deputada vá, eu queria então convidar vocês para ficarem em pé, para sacarmos uma foto do grupo completo. A gente retoma o painel em seguida. Mas enquanto os parlamentares se preparam, eu gostaria de reconhecer, né, esse painel sobre transição justa não poderia acontecer sem uma representante indígena. Vamos colocar a declaração? A gente vai preparar a declaração para que tenham em manos também. Estão nas carpetas. Gabi, aqui está minha carpeta. Sim, sim, sim. Estão na carpeta as declarações. Ok, muito obrigada por esse registro. É muito bom ver, ano após ano, esse painel crescendo, né? Tendo cada vez mais parlamentares latino-americanos e caribenhos nesse fórum importante que são as COPs. Bom, dando continuidade ao nosso painel, aqui voltando para a ordem do nosso programa, eu gostaria de convidar o deputado Nilton Tato, que é membro da Comissão de Meio Ambiente na Câmara de Deputados do Brasil. Deputado, o senhor tem a palavra. Boa tarde. Quero aqui cumprimentar a deputada Célia, senadora Leila, deputada Duda, senadora Cecília, Martina e Juan Lousada. Mas eu cumprimento aqui, em especial, e agradeço o convite à CEPAL, e porque eu quero fazer uma fala, até pelo reconhecimento da CEPAL, e também não ser muito repetitivo, porque acho que os desafios que foi colocado aqui. Nós temos, nesse debate, estou falando da CEPAL por ser um órgão, um organismo da ONU, organismo multilateral, e dos desafios que a gente vem tendo com relação à própria implementação dos compromissos assumidos ao longo das COPs. Então, a gente poderia aqui também, evidentemente, falar de outros compromissos ou de outras decisões ou encaminhamentos no âmbito da ONU, em outros temas também, tá? Até dos conflitos que a gente está vivendo hoje na Croácia e na Palestina, na faixa de Gaza. Mas especificamente, e acho que um dos grandes reclamos é aquilo que se acorda na COP e depois não consegue levar a cabo, né? Não consegue implementar. Então, primeiro, a minha saudação e a minha alegria de que o Observatório da Transição Justa do Clima esteja sediado na CEPAL. Então, o quanto que é importante e a alegria do reconhecimento da CEPAL, né? E também pelo histórico da CEPAL, por ser um organismo que sempre enfrentou o desafio do desenvolvimento, em especial olhando para a América Latina e Caribe, podemos dizer assim, tá? Do desafio, inclusive, de superar a relação, podemos dizer assim, colonialista nessa relação norte-sul, né, global, tá? E especificamente para a América Latina. E aí nós temos esse desafio histórico que levou, evidentemente, primeiro, de que a gente celebra, inclusive, com mais uma decisão aqui na COP, né, de perdas e danos,
que é o reconhecimento, pelo menos no campo da política, de que hoje você tem os países em desenvolvimento já sofrendo as consequências das mudanças climáticas sem ter tido a responsabilidade de ter provocado as mudanças climáticas. E que, portanto, a decisão política de que os países desenvolvidos do norte são os responsáveis. A gente, talvez aí é o grande desafio de como isso se traduz na concretude, do ponto de vista tanto jurídico como também das ações para implementar essa recuperação de perdas e danos daquilo que os países em desenvolvimento já estão sofrendo, né? E aí eu coloco povos, tá? Esta mesma relação que eu falo na relação norte e sul, a gente fala também da relação norte e sul dentro de cada país, tá? E aí a gente sempre cita o exemplo do Brasil, que ele é muito significativo, de um dos países mais desiguais do mundo, tá? E de uma desigualdade que foi construída ao longo do tempo com o preconceito, a discriminação, né? Deixando à margem desse processo da construção da sociedade, os povos indígenas, o povo preto, né? E também por uma questão de gênero, uma sociedade muito patriarcal, machista. Então isso vale nesta relação das relações internacionais também, como também internamente. E aí a gente não pode pensar que, mesmo quando a gente fala que para o século XXI, a América Latina como um todo, de repente os desafios que estão para pensar o desenvolvimento, para enfrentar a crise climática, para repensar a forma como se produz os bens e serviços que nós humanos utilizamos, que agora com baixa emissão e que, portanto, pela toda a riqueza, tanto da diversidade étnica, cultural do povo da América Latina, como também de tudo aquilo que tem de recursos, da potencialidade que tem do ponto de vista da biodiversidade, de tudo aquilo que se produz, né? Nós também não podemos pensar que dá para fazer esta guinada, né, sem a cobrança daqueles que contribuíram historicamente para essa situação que a gente chegou, mas não dá para a gente pensar que nós vamos resolver os problemas da crise climática, da agenda ambiental, se a gente não repensar esta relação colonialista entre as nações, mas também dentro de cada país. Então não há possibilidade da gente enfrentar a crise climática dentro de cada país, de repensar o desenvolvimento, de pautar para uma agenda verde, se a gente não colocar na centralidade o enfrentamento da desigualdade, o desafio da inclusão social e de colocar no processo de desenvolvimento, né, com protagonismo aqueles que ficaram excluídos ao longo do processo de desenvolvimento. E estas coisas, elas se dão na concretude, né, e eu quero agora então voltar para um pouco da própria realidade brasileira, neste momento, né, e, senadora Leila, porque nós temos hoje, e a gente celebra, e a própria COP celebra muito a volta do Brasil de forma diferente para a COP do que estava nas últimas 4, tá? Nas 4, né? A gente celebra também lá dentro do Brasil a volta, né, com a eleição do presidente Lula, a volta de dar prioridade na agenda ambiental, de colocar na centralidade, inclusive, das decisões do governo. A gente tem hoje não só o Ministério do Meio Ambiente de volta, estruturado, né, com suas políticas, em especial de monitoramento e de controle, né, e de comando e controle, mas a gente tem o Ministério dos Povos Indígenas, a gente tem dentro do BNDES, que é uma das principais agências de financiamento, né, políticas, preocupação, né, para o enfrentamento da crise climática. A gente tem uma coisa que 40 anos de militância nesse campo socioambiental, eu sempre disse que só ia ficar feliz quando o meio ambiente não fosse mais tratado na caixinha do Ministério do Meio Ambiente, da Secretaria do Meio Ambiente, mas que ele fosse lá para onde se decide o dinheiro, para onde vai, para o planejamento, para o Ministério da Fazenda. E a gente celebra que hoje, por exemplo, o desafio da transição
ecológica, da transformação ecológica, que inclusive o ministro Haddad lançou aqui, né, na COP, está no Ministério da Fazenda, tá? Está lá junto com o Ministério do Planejamento. Então a gente tem isso em vários lugares, ao mesmo tempo que a gente celebra. Mas ao mesmo tempo a gente tem um Congresso Nacional que na sua maioria, né, deputada Duda, senadora Leila, na sua maioria ainda não acredita nas mudanças climáticas. São negacionistas. Eu falo assim, negacionista, não, às vezes não no discurso, tá? No discurso aí coloca, estão preocupados até porque estamos sentindo, muitos setores já estão sentindo as consequências das mudanças climáticas. Estou falando em especial, né, um setor muito importante da economia brasileira, que é a agropecuária, e que já está sentindo com a baixa, com perda de produtividade, né, e cada vez mais tendo que lançar mão de química, né, cada vez mais custo, tá? E ficando inclusive com menos renda. Estou falando a grande maioria de quem está na cadeia do agronegócio, acaba cada vez tendo menos renda porque fica no meio do caminho nas corporações e no próprio sistema financeiro, porque cada vez mais tem que usar a química para poder, e aí acaba ficando na mão dessas corporações. Enfim, e ali a gente tem tudo aquilo que a gente vem conversando dentro do Congresso Nacional, que articula no sentido de você adequar a legislação para você pensar, entendeu? Repensar o próprio desenvolvimento com a inclusão social, na hora que vota, na hora que sai, né, a legislação, ela não dialoga nesse sentido. E aí eu quero só para fechar, já que acabou o tempo, que é um problema sério que nós precisamos enfrentar, e isso não vale só para o Brasil, mas isso é para a América Latina como um todo. É comum a gente agora discutir em todos os parlamentos legislações para poder se adequar, buscar, né, cada vez mais em todas as cadeias produtivas baixa emissão, tá? Mas em muitos lugares está se perdendo essa perspectiva que está aqui no OPCC, que é da transição justa, e, portanto, deixando de lado os direitos históricos dos trabalhadores. Então, esta é uma questão que não pode ficar de lado. E, por outro lado, nós também estamos discutindo lá um projeto de bioinsumos. Nós precisamos buscar alternativa à química para produzir alimentação saudável. Mas o projeto que está sendo configurado dentro do Congresso Nacional, ele reproduz, tá, os mesmos problemas que a gente tem historicamente, que é onde quem vai ganhar neste processo são as grandes corporações, porque não vai, entendeu, democratizar, não vai horizontalizar, entendeu, a possibilidade de que os camponeses possam, entendeu, participar, né, produzindo os seus bioinsumos. Então, só quero colocar que a gente não tem como enfrentar a crise climática se a gente não colocar o conceito da transição justa, do ponto de vista da relação, da inclusão de toda a diversidade, né, de povos e comunidades tradicionais, dos direitos dos trabalhadores, mas também não tem se a gente não atacar aquilo que, de certa forma, produziu, né, a centralização, a concentração de renda que produziu, né, um dos continentes mais desiguais, e eu cito aqui o Brasil como um dos países mais desiguais. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, deputado. Você escuta? Sim? Ok. Sim. Muito bem. Obrigada, deputado Nilton Tato, por suas palavras, e celebro sua participação e liderança tão ativa na Câmara dos Deputados, trazendo esses temas fundamentais para uma transição justa no país. Nós estamos com um tempo bastante limitado e entendo que temos outro evento pronto, então agradeço muito e desculpa ficar insistindo na limitação do tempo, mas é para permitir dar voz a todos parlamentares aqui presentes. Para ir intercambiando o português, o espanhol y de hecho ir promoviendo una integración latinoamericana, invito a la diputada Martina Casas, de Uruguay, para su intervención. Tiene la palabra, Martina. Muchas gracias.
Bueno, primero agradecer a la OPCC, a CEPAL por habernos acompañado en la Secretaría de la OPCC. Yo quería hablar de dos temas. Yo soy de Uruguay, un país chiquito, entre dos gigantes que son Argentina y Brasil. Comparto con Río Grande do Sul el bioma Pampa, un bioma totalmente olvidable porque no es impactante como el Amazonas. Es totalmente transformable, muy fácil de transformar, pero ese pequeño bioma ocupaba el 80%, el 90% de mi país y ahora es menos del 50% porque ha avanzado la frontera agrícola. Entonces quería hablar un poco de las transiciones justas, de las transiciones ecológicas justas y cómo también ciertos desarrollos han llevado a también afectar, a pesar de que aumentan los macronúmeros en la macroeconomía muestra un aumento del PBI, un aumento de las exportaciones. Por otra parte, hay ciertas cosas que pasan y que no reflejan lo mismo. Mi país tuvo un crecimiento económico grandísimo y eso llevó a la expansión de la frontera agrícola, al aumento del PBI, al aumento de las exportaciones de los commodities como la soya, como la colza, y la ganadería, que sigue siendo una de nuestras principales exportaciones, además de la pasta de celulosa. La forestación, el monocultivo forestal avanzó sobre el campo natural, pastizal o bioma pampa, como quieran llamarle, al igual que los cultivos de soya y colza. Uruguay siempre dice en el mundo que nosotros producimos comida para 30 millones de personas, a pesar de ser 3 millones. Y para mí eso es una mentira. Porque Uruguay no produce comida para 30 millones de personas. Uruguay produce commodities que podrían llegar a ser alimentación para 30 millones de personas. Y hay una gran diferencia, porque nosotros producimos soja para generar harina, para darle de comer a ganado en feedlots. Entonces, nosotros transformamos nuestro suelo, emitimos gases de efecto invernadero mientras lo transformamos, consumimos combustible para transformar ese suelo, exportamos esos granos y le damos de comer a vacas en otros países que emiten más gases de efecto invernadero. Y que no todo el mundo luego consume esa carne. No todo el mundo, no le estamos dando a los que más precisan comer esa carne. Y los uruguayos no comemos esa carne, los uruguayos no comemos esa soya. Entonces no producimos alimento para 30 millones de personas, producimos commodities para unos pocos. Y eso es muy importante. Porque cuando hablamos de transiciones, hablamos en la forma en que ya lo decía Nilton, en que cambiamos la forma de producir. Uruguay, como Argentina, como grandes extensiones de Brasil, pasan a ser grandes desiertos verdes. Yo sé que una persona con el ojo poco entrenado, quizás al pastizar lo ve como una cosa aburrida, pero tiene el 80% de la flora de mi país. Y es un refugio de las aves migrantes que vienen desde el norte hacia el sur. Entonces, por ahí lo que parece que no hay nada, en realidad hay muchísimo. Y el campo natural es la mejor forma, el bioma pampa es la mejor forma de acumular carbono orgánico en el suelo. Porque allí donde hay un pasto de 50 centímetros, 1 metro, debajo hay 3 metros cúbicos de carbono orgánico en reserva. Entonces, eso es muy importante, porque a veces no valoramos otros ecosistemas porque nos concentramos mucho en los más populares, por así decirlo. Entonces, mi trabajo ha sido proteger mi bioma pampa, pero obviamente mi país no puede vivir solamente de la ganadería. Entonces, hemos tratado de diversificar nuestra matriz productiva y lo hemos logrado, pero todo tiene un límite, porque donde antes había ganadería o agricultura sostenible, ahora hay grandes extensiones de monocultivos y eso desplaza a las poblaciones rurales a los centros urbanos. Y las poblaciones rurales son los primeros guardianes del ambiente en el territorio. Entonces, no solamente tenemos desiertos porque perdemos biodiversidad, pero también perdemos a las poblaciones en nuestros territorios.
En ese sentido, Uruguay, en sus contribuciones nacionales, ha tratado de tener objetivos cada vez más ambiciosos, y en esta COP, Brasil y Uruguay presentaron un documento para promover la agricultura sostenible. Lamentablemente Argentina y Paraguay no quisieron firmar este documento. ¿Y esto qué implica? Hay un principio, yo soy bióloga, y hay un principio de la ecología que dice todo está conectado con todo. Mi país sufre muchísimo cuando se deforesta el Chaco, cuando se deforesta el Amazonas, cuando Argentina, Paraguay, Brasil e incluso Uruguay utilizan muchísimos agroinsumos químicos. Porque toda la escorrentía, todo el agua que baja por la cuenca del Plata llega a nuestro país y genera, además, afecta otras ramas del comercio del Uruguay, por ejemplo, el turismo. Porque tenemos grandes floraciones de cianobacterias en el verano y eso nos quita el turismo en nuestras playas. Entonces, todo está conectado con todo. Entonces, cuando a veces nosotros tomamos una medida en un país y no la replicamos en otra, y de todas maneras estamos afectando a nuestro vecino en la región. Y nosotros deberíamos tener un principio de solidaridad que, bueno, los que trabajamos en ambiente hablamos siempre de solidaridad con las generaciones del futuro, pero también tenemos que tener un principio de solidaridad con nuestros vecinos. Eso era una de las cosas que yo quería hablar, de cómo tenemos que intentar seguir promoviendo la agricultura sostenible, porque genera trabajo, evita los desiertos, tanto desde el punto de vista de biodiversidad como de los desiertos desde el punto de vista de la habitabilidad del territorio. Pero también les quería hablar de otra rama en la que Uruguay nos ha ido muy bien, que es la transición energética justa. Nosotros transformamos en cuestión de una década nuestra matriz energética, aprovechando una crisis hídrica. Veíamos que nuestras principales hidroeléctricas no iban a dar abasto y empezamos a hacer una transformación paulatina de nuestra matriz energética. Eso llevó a tener, en 2005, el 37% de nuestra energía era renovable, a que hoy en día tenemos una potencialidad instalada del 98% de energías renovables. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, este año tuvimos la sequía más grande de los últimos 100 años y, sin embargo, no tuvimos problemas de escasez de energía eléctrica. No solo transformamos la matriz energética que nos permite, cuando hay sequías, poder exportar la energía a Brasil y Argentina. O sea, ese chiquito entre dos gigantes, cuando hay sequía, le puede exportar energía a Brasil y Argentina. Pero también nos permitió acercar a toda la población al acceso a la energía eléctrica. Ahora Uruguay cuenta con acceso a la energía eléctrica del 100% de su población. Ustedes saben que pasar del 70 al 80, del 80 al 90 es fácil, del 97 al 98 muy difícil y del 98 al 100 es tremendamente difícil. Uruguay lo logró. Es verdad, somos 3.4 millones. No dejamos de ser un barrio, pero lo hicimos. El barrio tiene luz. Entonces, eso es importante también para nosotros. Pero lo que sí quería decir es que éramos los mejores de la clase. Y ya no lo somos. Porque en los últimos 4 años no hemos tenido avance tanto en legislación, en la modernización, en la mejora de los contratos y en las mejoras de las opciones. Y eso implica que pasamos de tener los mejores puntos de Sudamérica a ahora estar quizás en el segundo, en el quinto puesto de las transiciones energéticas de nuestra región. Y a mí, yo me llenaba de orgullo de ser parte de este pequeño país que había dado estos grandes saltos, pero ahora quedamos estancados. Y eso para nosotros es tremendo, porque nuestro cambio de transición energética justa también implicó, por ejemplo, desarrollar una universidad tecnológica que le enseña a las personas cómo hacer un aerogenerador, cómo trabajar la energía solar. Desarrollamos investigación. O sea, la transición energética justa no fue un paquete que nos llegó desde Marte y lo bajaron, sino que surge desde Uruguay para Uruguay y ese modelo se puede aplicar en otros países. Y eso es importante porque cuando hablamos de transiciones energéticas a veces hablamos de paquetes prearmados para los países y el nuestro no fue el caso. Pero para cerrar, el cambio climático es una enfermedad crónica y no es algo que nos va a pasar.
Lo que sí nos puede llegar a pasar es que esa enfermedad crónica sea una enfermedad terminal. Entonces, nosotros, cuando no avanzamos en legislación, no avanzamos en medidas del Poder Ejecutivo, lo que estamos haciendo es caminando voluntariamente a que esta enfermedad pase de ser crónica a terminal. Por eso me parece muy importante que trabajemos en conjunto, primero por el principio de solidaridad entre vecinos y también porque tenemos que caminar juntos a que esta enfermedad crónica sea lo menos grave posible. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Felicitaciones por el trabajo en defensa del bioma Pampa, que sabemos que es fundamental para no apenas su país, pero también para Brasil y otros que comparten sus fronteras. Bueno, dando seguimiento a nuestro panel, es una oportunidad especial ver tantos parlamentarios de Brasil, que va a ser la casa de la COP30 en 2025, que está en la presidencia del G20, del Mercosur y de los BRICS. Son muchos foros internacionales que el país está asumiendo, así que, con mucho gusto, gostaria de convidar a deputada Duda Salabert para sua intervenção, por favor. Boa tarde, boa noite. Primeiro, um prazer estar nessa roda de conversa, nesse painel. Obrigado ao PCC pelo trabalho e pelo convite. Então, me chamo Duda Salabert, sou deputada federal pelo Brasil, sou uma transgênero, tenho que tomar cuidado com esse tema. E é importante estar nesse espaço para discutir algumas questões fundamentais para o meu território e também pensando questões globais. Eu sempre digo que a cabeça pensa onde o pé pisa. Se a cabeça pensa onde o pé pisa, é importante lembrarmos que hoje nós vivemos a maior crise econômica da história do capitalismo. Vivemos hoje a maior crise econômica da história do capitalismo. E no Brasil, nos últimos governos, tentaram solucionar a crise do neoliberalismo com mais liberalismo. E aí, aprofundou a crise no Brasil, aprofundou a crise na América Latina e criou um ambiente fértil para surgimento de governos autocráticos, totalitários, que flertam com o fascismo. Então, é importante lembrar que essa é a primeira COP que nós estamos passando depois de um governo abertamente negacionista. Então, é importante demais o Brasil estar com a maior delegação nessa COP. E nesse cenário de crise democrática, não só no Brasil, mas também na América Latina, acho que o maior desafio que nós temos hoje, enquanto grupo, é fortalecer e garantir a democracia no nosso continente. Porque sem democracia não há floresta em pé. Sem democracia não há diversidade. Sem democracia não há participação popular. E se nós queremos, de fato, uma transição energética justa, ela só vai acontecer se houver, como o próprio relatório da OPCC mostra, a transição energética justa só vai acontecer se de fato tiver participação popular. E quando a gente debate transição energética, é um tema muito difícil e muito caro para o território de onde venho. Eu venho de um estado chamado Minas Gerais. O próprio nome já carrega a marca da mineração, da mineria, né? Minas Gerais já tem na sua história a mineração. E a mineração em Minas Gerais é mais do que uma atividade econômica. A mineração em Minas Gerais é uma ideologia. É uma ideologia. E talvez a mineração na América Latina é mais que uma atividade econômica, é também uma ideologia. Porque criou-se no imaginário popular, fossilizou-se no imaginário popular, a ideia de que é impossível o Brasil desenvolver, é impossível Minas Gerais se desenvolver, é impossível a América Latina se desenvolver sem mineração. E isso é uma mentira, isso é uma falácia. Se nós pegarmos no Brasil, nos últimos 10 anos,
Nos últimos 10 anos, a mineração representa, em média, no PIB, 4%. O setor da mineração representa, em Minas Gerais, nos últimos 10 anos, 4%. 2% dos impostos arrecadados e 1% dos empregos. É esse o peso da mineração em Minas Gerais. E é esse o peso da mineração no Brasil. A mineração representa em Minas Gerais 1% dos empregos, 4% do PIB e 2% dos impostos arrecadados. E aí eu pergunto, qual que é o impacto socioambiental da mineração? Sobretudo em Minas Gerais, que nós já matamos 2 rios. O maior crime trabalhista da história do planeta aconteceu em Minas Gerais, por uma mineradora, que matou centenas de pessoas. E aí, hoje, nós temos no Brasil cerca de 60 barragens em estado de alerta. 30 delas estão em Minas Gerais. E essas barragens foram calculadas com dados antes dessa crise climática, sem prever a crise climática, e seus relatórios não tratam da crise climática, desses cenários de chuva. Então, infelizmente, nós sabemos que grandes tragédias estão por vir. Para se ter ideia, nós temos hoje em Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, 3 barragens em alerta máximo. Não é se vai romper, é quando vai romper. Já é sabido que elas vão se romper. E rompendo pode comprometer completamente o abastecimento de 70% da região metropolitana de Belo Horizonte, deixando a população sem água. E além disso, há algo mais grave ainda. Há algo mais grave. Em Minas Gerais, há uma trágica coincidência que é única no planeta. Em Minas Gerais, no território onde há a mineração, que é chamado de quadrilátero ferrífero, a coincidência é o minério de ferro se encontra onde estão os nossos aquíferos, os nossos reservatórios de água. Então, em Minas Gerais, é o único lugar do planeta que é assim, é impossível minerar sem destruir nossos reservatórios de água. Aí eu pergunto, num cenário de crise climática, escassez hídrica, em que está faltando água, a mineração está avançando mais ainda em Minas Gerais, flexibilizando a legislação ambiental, comprando órgãos do governo, comprando parlamentares e acabando com nossas águas. E aí, estamos discutindo a transição energética, uma transição justa, mas se coloca a mineração na sua centralidade, no protagonismo, porque nós estamos discutindo agora lítio. A companheira da Bolívia sabe melhor do que eu. Estamos discutindo lítio. E aí, nós somos uma população traumatizada pela mineração, que sabemos que a lógica da mineração é atuar de forma ilegal, e depois legaliza-se o crime. E aí eu pergunto, é isso que nós queremos para o lítio? É essa transição energética? Para ter carros elétricos e não investir, para ter muitos carros elétricos e reproduzir a lógica do fetiche pela mobilidade individual. Esquecer da mobilidade coletiva. É isso que nós queremos? Muitos carros elétricos, para a China lucrar muito, e nós da América Latina continuarmos numa condição de neocolônia. Porque é impossível ter soberania nacional enquanto houver mineração. A mineração é a marca maior do colonialismo. Eu reconheço que tudo que nós usamos aqui vem da mineração. Mas há que se discutir outros parâmetros para a mineração. E esses outros parâmetros, como mostra os próprios documentos da OPCC, esses outros parâmetros passam pela maior participação popular, sobretudo de povos tradicionais da comunidade indígena, que é a mais afetada com os impactos do avanço da mineração. Para se ter ideia, teve o crime em Brumadinho, praticado por uma mineradora, que está aqui na COP, inclusive, e ninguém foi punido por esse crime até hoje. Há um estudo que mostra que 60%
60% das crianças de 0 a 6 anos de idade estão altamente contaminadas. Enfim, eu termino dizendo, qual que é a transição energética? Termino perguntando, qual que é a transição energética justa que queremos? É continuar vendendo montanhas moídas? Continuar vendendo montanhas moídas em troca de aprofundar a pobreza? Porque aí eu termino. Dados oficiais do governo. Dados oficiais do governo mostram que em locais onde teve mineração, em Minas Gerais, são os locais onde há maior desigualdade econômica. Os locais onde teve mineração em Minas Gerais são os locais onde tem maior desigualdade econômica. Ou seja, se mineração trouxesse riqueza, nós da América Latina seríamos o continente mais rico do planeta. Minas Gerais seria o estado mais rico do planeta. E aí eu questiono, é essa a transição que nós queremos? Então temos que pensar outros parâmetros para a mineração e discutir outro modelo econômico para, de fato, superar esse neocolonialismo que é praticado pelas minerações no Brasil e na América Latina. Muito obrigado. Muito obrigada, deputada. Temos, não sei se deu para pegar na transmissão, aplausos efusivos dos que estão aqui presentes. Realmente, quando a gente pensa em transição justa, a gente precisa imaginar a profundidade dessa transição. Isso implica necessariamente pensar também novas atividades econômicas, novos modos de vida. Bem, dando continuidade aqui ao nosso painel e fazendo, então, a migração para o espanhol, eu tenho o honor de invitar al representante Juan Carlos Lozada, de Colombia, y desde luego agradecerle por su liderazgo desde el comienzo del OPCC, junto con la senadora Requena, diputado Newton, que estuvieron con nosotros desde el principio, y con mucho gusto le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un gusto no solamente compartir este panel con nuestros compañeros congresistas latinoamericanos, sino estar por tercer año consecutivos con la OPCC presentes en la COP. Creo que eso es un enorme logro. Desde que hicimos nuestra primera declaratoria en la COP 26, el año pasado en la COP de Sharm el Sheikh, presentamos nuestro primer informe de trabajo, y este año veo que tenemos ya una agenda cada vez más potente, más poderosa, y además hemos sumado también nuevos congresistas que están interesados en el trabajo que hace el observatorio. Así que para mí es un honor y un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo. La pregunta de este panel tiene que ver con cuáles son las acciones que podemos tomar los parlamentarios para asegurar que nuestros países hagan una transición energética justa. A mí me gustaría, para arrancar a responder esa pregunta, poner esto en un contexto un poco más amplio, porque además creo que naturalmente mis compañeros lo han hecho. Y es que, ¿para qué queremos hacer una transición energética justa en América Latina? Para lograr los objetivos del Acuerdo de París, que es la reducción de las emisiones de gases a efecto invernadero. Pero entonces tenemos que preguntarnos dónde tiene que poner el acento América Latina en ese propósito. Y el primero de ellos, sin duda alguna, tiene que ver, antes que con la transición energética, con la protección de los ecosistemas latinoamericanos. Porque en América Latina, el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de un solo sector, que es el sector rural, y es el sector de la producción agrícola, agropecuaria sobre todo. En Colombia ese número es el 60%. Nosotros somos un país, a diferencia de Brasil, que está entre aquellos países que tienen una enorme problemática porque emiten mucho, pero tienen pocos recursos para la transición energética. Colombia, por el contrario, es un país que emite menos del 1% de los gases de efecto invernadero del planeta.
Pero dentro de ese 1%, el 60% de la emisión está concentrado en las actividades agropecuarias. Luego, si Colombia quisiera hacer una contribución real a mitigar, si se quiere, la emisión de gases de efecto invernadero, debería concentrarse primero en parar la deforestación y en tener formas de producción agrícola que sean más sostenibles, en primer lugar. Pero fíjese usted que la discusión que se está dando en mi país tiene más que ver con la segunda parte, que es justamente la transición energética. Y en eso Colombia, en esta COP, ha dado algunos ejemplos de valentía. Para algunos es casi que un suicidio lo que Colombia ha anunciado en esta COP. Pero yo quiero leerlo como un ejemplo de valentía. Lo primero es que desde que llegó el gobierno de Gustavo Petro, Colombia no ha otorgado nuevos títulos de exploración ni de explotación de hidrocarburos. Y anunció además esta semana en la COP el presidente Gustavo Petro que va a apoyar de manera decidida el Tratado de No Proliferación de Energías Fósiles. Es el primer país, o digamos el primer país que tiene una economía de alguna relevancia. Los demás, los otros 10 países, son islas muy pequeñas del Pacífico que además son las primeras que van a desaparecer y ellas lo saben. Y por eso han promovido este tratado de manera tan intensa, porque entienden perfectamente que son los primeros que van a vivir la peor de las consecuencias del cambio climático, que será quedar sumergidos bajo el océano. Pero un país que no tenga esa problemática general, el primero que es capaz de poner esto de presente es Colombia. Dentro de mi país hay una discusión gigantesca en estos días por esa declaración, porque los economistas más neoliberales dicen que nos estamos pegando un tiro en el pie, porque nosotros no somos grandes emisores de gases de efecto invernadero por causa de la industria, de las industrias extractivas, y sin embargo el 30% de nuestro presupuesto general de la nación está financiado por las industrias, digamos, por el extractivismo, y el 70% de nuestras exportaciones están basadas en exportar energías fósiles. Entonces, claro que nosotros nos tenemos que hacer una pregunta muy relevante hoy, y es: ¿será que en este contexto internacional en el que Colombia emite menos del 1%, pero tiene la valentía de lanzarse al precipicio de una transición energética aceleradísima, mientras que China no lo hace, mientras India no lo hace, mientras no lo hacen los Estados Unidos, mientras no lo hace la Unión Europea como un todo? Porque cuando uno va y mira los primeros países que emiten en el mundo, tal vez solamente va a encontrar a Alemania entre los 10 primeros, pero cuando uno toma a la Unión Europea como un todo, es el cuarto emisor de gases de efecto invernadero, y más cuando uno va y ve quiénes son los que están produciendo gases de efecto invernadero en China, y se da cuenta que el 60 o el 70% de esas emisiones son de empresas que vienen de Estados Unidos y de la Unión Europea. Uno ve ahí una enorme hipocresía. Entonces, claro que los latinoamericanos estamos confrontados a una dicotomía muy complicada, y es la de saber si nosotros somos los que tenemos que dar el primer paso, o más bien nosotros tenemos que exigir que otros den el primer paso. Yo creo que son las dos cosas. Y yo creo que si algo tenemos que hacer los parlamentarios latinoamericanos, los líderes climáticos latinoamericanos, es seguir exigiendo, y ojalá cada vez con una voz más fuerte y contundente, que los países que están causando la mayor emisión de gases de efecto invernadero cumplan el Acuerdo de París, no como India, que dijo que lo cumplirá las metas al 2070, o como China, que dijo que los va a cumplir al 2080, o como los Estados Unidos, que predica que va a cumplir el Acuerdo de París, pero ahí están las nuevas explotaciones, los nuevos oleoductos y demás, al igual que la Unión Europea. O Canadá, ya que no está aquí Rosa, pero esa hipocresía tiene que ser denunciada por quienes vamos a ser las principales víctimas del cambio climático, que estamos tomando acciones a veces más contundentes para la proporción de nuestras economías que la de los grandes emisores, y que
vemos con enorme tristeza cómo, a pesar de nuestros esfuerzos, no va a cambiar absolutamente nada en el contexto internacional las decisiones que tomen nuestros países. Esa es una realidad de apuño. Por eso yo le tengo mucha fe a la COP de Brasil. Lo discutíamos hace un rato en una sesión privada. Y le tengo fe porque creo que es la reivindicación de los países de América Latina de lo que se tiene que tratar la COP 30. Y creo que tenemos que tener una enorme unión parlamentaria para elevar la voz de nuestros pueblos, que serán los más afectados por este asunto, para llevar un pronunciamiento único, claro, de la necesidad, de la exigencia a los países del norte global de que cumplan las metas del Acuerdo de París. Tal vez ya sea demasiado tarde, yo no lo sé, ojalá que no. Yo creo que tenemos, como decía el pequeño ambientalista colombiano Francisco Vera Manzanares, pasar del miedo a la ecoesperanza. Ojalá pudiéramos, pero está bien complicado. En todo caso, un país como Colombia, en términos de la transición energética justa, para ir cerrando, tiene un enorme potencial, porque nosotros tenemos un potencial de viento enorme, un potencial solar gigantesco, geotérmico, de biomasa enorme para hacer la transición energética. Y al mismo tiempo tenemos el enorme reto de no caer, como decía Cecilia, en la transición, de irnos al extractivismo para los minerales requeridos para la transición, que en el mundo entero están casi todos ellos en territorios indígenas. Esa es la realidad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pasar otra vez por encima de los procedimientos de las consultas previas para sacar esos minerales del suelo? Creo que vamos a tener que hacer una enorme reflexión, en definitiva, de cuál es el modelo de vida que queremos sobre este planeta. Ya ni siquiera es una cuestión de cómo vamos a hacer una transición energética, es cómo nos imaginamos este planeta y la vida humana y de las demás especies que cohabitan con nosotros en 100 o 200 años, porque a este ritmo no va a quedar gran cosa. Para cerrar, porque ya me mostraron el tema del minuto, otra de las cosas que ha hecho Colombia, que creo que es absolutamente fundamental en la última reforma tributaria, es que decrecimos los incentivos a las industrias mineras, a las industrias extractivas. No solamente estamos planteando no más exploración y explotación, al menos además, como lo planteó el presidente Petro, en la Amazonía, cosa que nosotros llamamos al presidente Lula que declare la misma intención de no hacer extracción en la Amazonía. Hemos reducido los incentivos tributarios de la industria minera y de la industria extractiva. Yo creo que ese es un comienzo con el que todos los congresos de América Latina nos tenemos que comprometer, porque todos los presupuestos y todas las reformas tributarias y los planes de desarrollo pasan por el Congreso de la República, y es una exigencia que le tenemos que hacer como parlamentarios a nuestros gobiernos en América Latina. Yo voy a cerrar ahí y les agradezco de verdad muchísimo. Este ha sido un panel extraordinario, una felicitación para todos mis compañeros que realmente han hecho discursos muy inspiradores. Muchas gracias. Nos falta la senadora, pero estoy seguro que lo hará igual. Muchas gracias, representante. Felicitaciones por todo el trabajo y el liderazgo que está mostrando Colombia. Y tal vez en una nota más personal, muchas gracias por su propio liderazgo y entusiasmo que siempre nos comparte y nos inspira. Migrando então ao português, por último e não menos importante, gostaria de dar uma bem-vinda, né, umas boas-vindas especiais à senadora Leila, que participa conosco hoje no seu primeiro evento do OPCC. Receba a nossa mais cordial bem-vinda. Esse é um espaço, né, para justamente expressar a voz comum dos parlamentares latino-americanos e caribenhos. E nós estamos muito satisfeitos, muito honrados com a sua participação. Bom, primeiramente eu quero pedir desculpas pelo atraso. Como eu já falei, eu perdi meu crachá e tive que me virar para entrar, mas deu tudo certo.
Dizer que é um prazer estar aqui com os membros da OPCC, né, e também a equipe da CEPAL, nesse evento, a todos que estão nos acompanhando também. É a minha primeira COP, assim, quando eu começo a interagir com as pessoas aqui, todo mundo está na 17ª, 10ª, 20ª COP. E aí a minha maior pergunta, eu vi mais como uma observadora, né, de se a dinâmica das COPs eram assim, né, e a unanimidade aqui não era assim, porque eu senti um pouco da interação, assim, de uma coisa mais pessoal, mais próxima. A impressão que me deu aqui, só para deixar claro, assim, assim, todos sabem que eu fui uma atleta olímpica, então parece que eu estou numa Vila Olímpica, cada país está no seu prédio, tratando das suas relações, tratando dos seus problemas. É a mesma coisa no esporte, né? Está todo mundo dentro do seu quarto, dentro da sua sede, se preparando para o seu jogo, para a sua guerra, e depois indo para as arenas. É a impressão que eu tenho ainda aqui. E acredito que, eu acho que a do Brasil vai ser muito interessante nesse sentido, que talvez não se tenha essa estrutura, mas se tem algo interessantíssimo, que é o nosso principal ativo, que é a floresta, né, que é a natureza, de poder trazer o mundo inteiro para a Amazônia, para conhecer o que é o Brasil e os países que estão ali em torno desse grande santuário. Então, a expectativa de todos nós é muito grande. Todos sabem hoje que eu estou como presidente da Comissão de Meio Ambiente, e enfrentei um grande desafio, graças a Deus, numa transição de governo, como a Duda falou nele também, numa transição pós-pandemia também, que os países do sul global, sofreram muito, ainda sofrem muitas sequelas, principalmente sociais, econômicas, sanitárias, ainda da pandemia. E no Brasil não é diferente, nós ainda tivemos a nossa democracia ameaçada, e, graças a Deus, hoje a gente vive um outro cenário em que existe um governo que, de fato, tem, né, dentro da sua coluna vertebral, dentro da sua estrutura de governo, uma prioridade ambiental, que, para nós, enquanto parlamento, e enquanto também cidadão, né, povo brasileiro, para nós é fundamental, porque nós estamos sentindo mesmo na pele, seca na Amazônia, chuvas intensas no sul, ondas de calor intensas no Centro-Oeste, quer dizer, nós sofremos muito esse ano no Brasil, e todos sabem disso. E a tendência, se nós realmente não nos unirmos, principalmente, eu acho que a América Latina e o Caribe, se nós, de fato, não nos unirmos, principalmente os parlamentos, em torno de leis, né, de proposições, de sugestões, que, de fato, possam melhorar a vida das nossas populações, nós teremos um futuro devastador. Isso é fato para todos nós. Então, nesse primeiro ano de Comissão de Meio Ambiente, como eu enfrento hoje um parlamento polarizado e uma Comissão de Meio Ambiente absolutamente separada, dividida, nós tivemos grandes avanços. Eu acho que é importante citar isso, que é o mercado de carbono, o mercado regulado de carbono. Hoje nós apresentamos, né, o projeto que regula, que cria um sistema brasileiro de comércio de emissões de gases de efeito estufa. Quer dizer, 16 anos que estava ali engavetado e com muita responsabilidade. É óbvio que nós não vamos agradar a todos. Assim, como parlamentares, nós entendemos que muitas vezes não é o ideal, mas nós precisamos startar o processo, porque a gente sabe que uma lei, qualquer proposição, ela se renova, ela volta para o debate, e a gente startou esse processo, agora está na Câmara, está com os nossos deputados aqui. O projeto de bioinsumos, né, o mercado de carbono é o financiamento, e financiamento para essa transição. O bioinsumos, que também estava parado, né, senador veneziano Vital do Rego aprovamos também com unanimidade, dentro do Senado Federal, o plano de manejo, né, de incêndio, de fogo também. Quer dizer, a gente sabe que os grandes incêndios no Brasil eles são constantes, principalmente na região, né, no Centro-Oeste. Então, a gente tem avançado e temos buscado, dentro do Parlamento brasileiro, principalmente ali no Senado, sobre a nossa presidência, avançar nesses temas, nessas pautas, que não se discutiu, não se debateu nos últimos 4 anos, mas que foram efeitos, que
com certeza contribuíram com a questão do desmatamento, que a gente sabe que no Brasil é muito sério, não é só agricultura, desmatamento é o principal fator, e isso, com a nova transição do novo governo, diminuiu a questão do desmatamento. Então, eu vejo assim, com muito otimismo, por mais que a gente tenha dificuldades e talvez a gente não consiga regredir do que estamos, mas a gente pode, de repente, melhorar e parar. Acho que a postura dos parlamentares, desta união, a postura de um governo, dos governos que, de fato, queiram fazer essa mudança, queiram ter esse compromisso, e nós, enquanto parlamentares, trabalharmos para essa transição ecológica justa, porque eu acho assim, tudo depende de um começo, de um start. Nós não vamos agradar todos, e o mais assim, o que eu aprendi em 4 anos no Senado, nós não vamos colocar todos na mesa. Não vamos. Mas nós vamos provocar, né, deputada? Nós vamos provocar, nós vamos denunciar, nós vamos insistir, nós vamos falar, nós vamos apelar à sociedade civil, porque, graças a Deus, aos poucos, pelo menos com relação ao Brasil, o brasileiro está acordando para essa situação, está acordando. Pelo menos, eu sou de Brasília, sou da capital, e a gente sabe a situação que nós estamos vivendo lá. Por exemplo, a Águas Emendadas, que é a caixa d'água do Brasil, está absolutamente tomada por grilagem, que não é só essa questão. Nós estamos falando da mineração, mas tem questão de grilagem, enfim, das pessoas se empoderarem de reservas naturais. Enfim, a gente vive no Brasil grandes dificuldades e que elas só serão saneadas ou melhoradas se o parlamento tomar coragem. Licenciamento ambiental, regularização fundiária. Essas pautas, eu acredito que nos países dos nossos amigos, nossos irmãos, também tenham essas dificuldades, mas são pautas que nós temos que debater, porque uma está ligada à outra. A gente sabe que a regularização está ligada ao mercado de carbono, está ligado, né, a tantas outras pautas. Então, nós temos que avançar em pautas que são importantes com muito pragmatismo, né? Então, acho que o bom de eu estar ali é porque com certeza, eu tenho uma alma ambiental. Total. Assim, eu sou apaixonada pela pauta. Cada vez que eu me envolvo, que eu debato, que eu converso com um colega, que eu coloco aquela pauta e eles falam: ai, meu Deus, Leila, olha a confusão que você vai me meter. Né? Porque é pensar no país, é pensar no Brasil, é pensar no mundo. É uma forma da gente estar dando, digamos, uma resposta a toda essa expectativa que hoje o mundo tem com essa mudança de governo e até de parlamento que a gente tem hoje. Então, assim, nossa, 1 minuto já. Falei tanto assim. Mas é isso, assim, só dizer para vocês que nós estamos avançando. Essa é a minha primeira reunião, certamente virão outras, eu vou ficar até 2025, e não vou mais sair. Eu falei, enquanto eu estiver parlamentar, é uma pauta que é apaixonante, é uma pauta do futuro, e quando eu penso, sendo mãe, mulher, né, no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, das gerações, a gente sabe que o nosso compromisso é muito grande com tudo que nós estamos nos propondo aqui. Então, quero agradecer essa oportunidade, principalmente ao senador Jacques Wagner, que sempre me estimulou a estar aqui, a trabalhar nessa pauta, que é uma pauta apaixonante. E dizer que não percamos a esperança, que é só a união conjunta mesmo de todos nós que vamos buscar melhorias, principalmente para a nossa região aqui da América Latina e o Caribe. É isso. Obrigada. Muito obrigada, senadora Leila. A senadora Leila, para os que não sabem, foi atleta esportista olímpica no vôlei de Brasil, do equipo de Brasil. É eu diria, um personagem muito querido do país. Uma grande satisfação, senadora, tê-la conosco. Que bom ter sua liderança e sua voz também nessa pauta ambiental. Desejamos muitos êxitos na sua presidência à frente da Comissão de Meio Ambiente no Senado. Bem, como foi mencionado, né, eu queria resgatar um pouco do que foi dito no início sobre o OPCC. É muito bonito chegarmos até aqui, né, depois da fundação do OPCC na COP26. O OPCC foi fundado, né, pelo senador Jacques Wagner, que já foi mencionado, também a senadora Gladys Gonzalez. Nós ainda estamos muito sentidos da senadora
não poder estar conosco, senadora da Argentina, né, que fez parte desse nascimento do OPCC. E chegamos aqui na COP28, então, com 15 países da América Latina e do Caribe representados no observatório, mais de 1.000 leis incluídos na plataforma. Eu convido a todos a acessar o site do OPCC, conhecer, ali vocês vão ver gráficos e mapas interativos sobre toda sorte de legislação, de água, de energia, de resíduos, climática. Nós estamos muito satisfeitos de ter lançado essa plataforma, né, 2 anos depois da criação do OPCC, e que já está disponível para o amplo acesso. Eu não posso deixar de fazer um agradecimento especial à equipe que está por trás do OPCC, numa base diária, trabalhando para a construção da plataforma, trabalhando nos boletins legislativos. O primeiro vai estar saindo no início do ano que vem. Virão mais por aí. Eu não vou poder mencionar todo mundo, mas eu queria fazer um reconhecimento especial à Gabriela Oliveira e à Juliana de Moraes, Gaston Poncini, entre outras tantas pessoas, Daniele, Jonatas, toda a equipe da Biblioteca Unidade Web da CEPAL, a Divisão de Desenvolvimento Sustentável, que nos acompanha numa base diária, assim como toda a equipe do escritório da CEPAL no Brasil, que também trabalha fortemente por esse observatório. Queria deixar um convite, né? O OPCC está em franca expansão, temos visto cada vez mais países se somando. Deixar um convite aos parlamentares que nos acompanham e também convidá-los a convidar outros parlamentares. Nós gostaríamos muito de poder incluir mais países no OPCC, tanto da América Latina e do Caribe, e também reforçar que a declaração conjunta do OPCC na COP28 está aberta para assinatura. Nós estamos identificando, mapeando apoiadores, né? Aqueles parlamentares que se sentirem à vontade, que se identificarem com as mensagens que são transmitidas nessa declaração conjunta, são muito bem-vindos a serem co-assinadores, né? Co-firmantes dessa declaração. Para finalizar, gostaria de convidar a todos aqui que estão na COP, também quem nos acompanha online, para o próximo evento do OPCC na COP28, que vai ser na sexta-feira, viernes, dia 8 de dezembro, o evento da mineração à indústria da mobilidade na América Latina e o Caribe, o papel dos parlamentos para o aproveitamento das oportunidades e enfrentamento de desafios. Muitos desses desafios já foram levantados aqui pela deputada Duda. Nós esperamos todos vocês lá. Agradeço de forma muito especial a cada um dos parlamentares aqui participantes. Foi muito importante ouvir a voz de vocês aqui na COP28. Nós vamos continuar na CEPAL, no OPCC, trabalhando fortemente para continuar criando esses espaços e promover essa discussão desde a perspectiva da América Latina e do Caribe. Muito obrigada.